Muito bem, usuários do Excel. Agora eu quero fazer um exemplo de manipulação de strings. Vamos criar uma planilha rapidinho aqui. Vamos colocar alguns nomes e vamos fazer o seguinte: vamos criar um programa de forma que ele me retorne quantas pessoas ou quantos objetos, vamos pensar em pessoas, né? Tem um determinado nome num certo cadastro, tá? Então vamos pensar assim, vamos digitar aí, sei lá, nome, né? Poderia digitar cada outro cadastro de alguma outra informação. Vamos botar aí, sei lá, João, Maria, José, Carlos, Medeiros. Vamos repetir alguns agora. Vou botar Carlos de novo, João. Vamos fazer diferente. Vamos botar assim, João da Silva. Vou botar com sobrenome. João da Silva, Maria Antonieta. Vamos botar aqui Antônio Medeiros. Vamos botar João, João Lauro. Então eu estou repetindo alguns nomes aqui, certo? João, José, repetir, Medeiros, repetir, Maria, repetir. Que eu quero que ele conte. Depois eu posso mudar o que eu estou procurando, se é nome ou sobrenome, né? Quantas pessoas, né? Quantos nomes ou sobrenomes que eles têm repetido. Deixa eu aumentar só o valor aqui da fonte. O que mais que eu posso botar aqui? Posso botar. Vamos pensar aí. Maria, Francisca. Bom, e aí vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Visual Basic e vamos fazer um programa que vai então contar a quantidade de números. Vamos botar assim, programa quantidade, subquantidade, né? Eu vou declarar uma variável i como inteira e uma variável, sei lá, quant como inteira, tá? E aí eu vou inicializar essa variável i com 1. E aí eu vou fazer assim, eu posso usar um laço for ou um laço while. Eu vou usar while, tá? Enquanto as células na linha I, coluna um, por quê? Porque eu estou analisando justamente, lendo a coluna um que corresponde à coluna A. Então, enquanto, né, varia que eu vou variar a linha, da linha um até a linha 12, né? Então, enquanto isso for diferente de vazio, ou seja, ele vai ler as linhas, né, as informações dentro de cada célula, e ele só vai parar quando isso aqui for vazio. Então, enquanto isso aqui não for vazio, ele vai fazer alguma coisa. Vazio que é o script vazio aqui, ó, cadeia de caracteres vazia. Então eu vou ver o seguinte, ó, vou usar uma função que é o if in str. Então, lembrando do vídeo anterior, quem é o in str? O in str ele faz isso aqui, ó. Retorna o primeiro índice onde aparece a string, né, y em x. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o in str com o lcase. O lcase, só para lembrar, ó, lá embaixo. Ó, ele converte os caracteres de x em minúsculos. Então, o que ele vai fazer? Eu vou pegar e vou converter primeiro de dentro para fora, né? Então, eu vou converter os caracteres aqui, ó, para transformar tudo em minúsculo, porque aparecer de minúsculo, transformar tudo em minúsculo na célula, justamente na posição da célula na linha I, coluna um, certo? Vou converter em minúsculo, tá? Então, esse aqui vai ser o primeiro argumento. Esse lcase cells i1 vai ser o primeiro argumento da função instr. Então, lembrando, a INSTR, então, agora o que ele vai fazer depois que eu converter tudo em minúsculo? Ó? Ele vai pegar o primeiro índice onde aparece uma determinada string nessa string x que é o que eu estou convertendo em minúsculo. Tá? Então, né, e eu quero saber o seguinte, eu quero saber se vai aparecer o nome que eu... Vamos procurar aqui o nome que eu quero pesquisar, né? Vamos colocar... Pode ser Maria, tá? Porque o que acontece? Se eu colocar, por exemplo, Maria,
tá? Vai estar tudo minúsculo, ele vai dizer que não vai achar. Então eu poderia, eu tenho que especificar, né? Não adianta eu colocar, se eu tivesse deixado como tá, né? Com a primeira letra em maiúsculo e pedisse para colocar, para pesquisar a primeira letra aqui em minúsculo, ele também não ia encontrar, porque ia encontrar o maiúsculo com minúsculo. Então eu deixo tudo maiúsculo, eu deixo tudo minúsculo, eu especifico como é que eu quero, certo? Só que eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar um espaço antes e depois, né? E aí, veja, aqui, ó, deixa eu voltar de novo pro LCase, ó. LCase não, pro INSTR. Você vai tornar o primeiro índice, né? Onde aparece essa string, que é string y, né? Dentro o- dentro da string x, tá? Então, eu quero saber o seguinte, se o nome Maria, quando ele vai verificar ó, se vai aparecer dentro da string na linha I, para cada linha, na coluna 1, que vai estar tudo em minúsculo. Ah, eu coloquei. Eu vou tirar esse espaço. Opa, não terminei aqui, ele está me dando erro. Eu vou tirar esse espaço vazio. Posso deixar também aqui, porque depende de como é que eu formatei. Eu vou deixar sem espaço vazio, depois eu testo com o espaço vazio aqui, tá? Porque o que que acontece? Eventualmente, que nem aqui, Maria Antonieta. Tem um espaço vazio depois, pode ser que ele não encontre. Vou fazer assim, depois eu coloco um espaço para ele garantir que tem um espaço vazio antes e um espaço vazio depois. Mas eu vou fazer assim primeiro com o nome completo. Então ele vai procurar Maria dentro dessa string que eu vou converter aqui para para lowercase, né? Que seria em minúsculo. Eu poderia criar uma variável antes aqui, dar o nome para esse comando, mas aí criar uma variável a mais sem necessidade. Então, o que que acontece? Se esse negócio aqui, o que que retorna a função em str? Retorna o primeiro índice, a primeira posição. Então ela vai retornar um número. Fechei direito aqui, faltou um parênteses. Vai retornar um número, tá? Não, aqui tinha parênteses a mais aí, ó. Não, tá faltando um. Então ela vai retornar um número. Então, se esse cara aqui for maior que zero, né? Ou o que pode acontecer também, ó, né? Ou seja, se é maior que zero, se ele retornar um número. Ou pode acontecer o seguinte: ele também eu vou fazer a procura pelo lado direito, tá? Então tem um comando que é o write, ó. O que que ele vai fazer? Eu vou usar esse cara. Ele vai extrair as n últimos componentes do vetor x. Então eu vou fazer o seguinte: ou write pega os componentes do lado direito da string, converte também tudo aqui né, em minúsculo, converte tudo em minúsculo. E o que que ele retorna? Extrai as n últimas componentes desse vetor x. Então eu vou extrair, no write aqui, eu vou extrair as 5 últimas componentes. Né? Por que 5? Porque Maria tem 5 letras. Por isso. Eu poderia também criar uma função para ele. Eu poderia, em vez de colocar 5, poderia, sei lá, criar um vetor de variáveis com vários nomes que eu quero contar e usar o comando len, que é esse aqui, para contar e colocar aqui, em vez de colocar um número fixo, né? Poderia usar esse cara aqui, né? Para contar os caracteres e depois passar uma variável aqui como argumento do write para ele mudar o número de caracteres que ele vai contar em cada nome que ele vai pesquisar. Posso fazer isso também no código mais complexo. Mas como Maria tem 5, então 5. Então, se quando eu extrair isso aqui, o comando write aqui, ó, extrai as n últimas componentes do vetor x, então o resultado dele é uma string. Se isso aqui for exatamente igual a Maria, then, né, separador de lista. O que, que eu errei aqui? Não, esse parênteses aqui tá mais. Tá. Ué, tá faltando aqui. Não, aqui faltou nos. Aqui faltou fechar parênteses. Aí deu. Tá. É que eu não terminei o. Não terminei o. O que eu tô fazendo aqui? Maior que zero. Aqui Maricelzi. Aqui também faltou fechar, esqueci, né? Faltou fechar parênteses. Then. Aí então, essa quant vai atualizar em uma unidade. Né? Vou fazer aqui and if. E aí eu passo para o próximo
i. Isso aqui poderia ser um for também, né? É que nesse caso usar a estrutura while é interessante porque quando for. Ou poderia fazer o for, né, e usar o next i e verificar se, né, esse vetor, se o meu minha string for vazia, para. Também poderia fazer isso. Né? E aqui o end. While end. E aí eu vou pedir para ele escrever numa caixa de mensagem a quantidade, né, das pessoas, é um número, vou botar assim. O número de pessoas com nome Maria é. E aí eu vou botar nosso e-comercial, né? Lembrando que o e-comercial, ele junta ou concatena strings e números, né? Mas nesse caso aqui ele serve para dizer separar as listas de variáveis também. E quantidade. Quant, né? And sub. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Vamos ver se vai dar algum erro. Aqui às vezes ele pede para, né? Como eu não salvei o nome da macro, ele pede para dar o nome padrão, né? Aqui, sim, aqui é, eu botei WNED, é Wend, né? Wend aqui. Mal aí. Então vamos rodar de novo. O número de pessoas com Maria é 3. Então Maria, Maria e Maria. Só que aí deixa eu botar um. ah, deixa eu botar um. Ele apenas colocou a quantidade. Vou botar um espaço aqui, ó. Depois do E para não ficar junto ali, né? E aí vamos dar um. Então é 3. Só vamos fazer assim, ó. E-comercial, ponto. Ó. Então, o e-comercial, além de separar as variáveis, não, eu concateno strings. Então, eu botei depois da variável quantidade um e-comercial e o ponto final, para ter ponto final da frase. Ele colocou. Aqui eu posso colocar também com. Vamos botar um espacinho aqui, você vai acertar. Ó, você vê que como eu coloquei um espaço, o que que aconteceu? Ele contou uma Maria. Por quê? Porque ele está construindo um espaço antes e depois. Como se não estivesse sozinho. Então, no caso, eu só tenho uma Maria aqui, né? Eu não tenho ela Maria antes, teria um espaço depois. Tá? Então aqui só tem uma, mas na verdade eu tenho que fazer da forma mais genérica possível, que seria o nome inteiro sem espaço. Tá? Então é assim que a gente faz para funcionar o código. Eu poderia testar aqui Carlos, vamos testar Carlos aqui. Ó. Carlos, né? E Carlos. Vamos ver. 3, ó. 1, 2 e. Ué, 3? Ele contou 3 Carlos aqui. Estranho. Não, é que aqui é Carlos também. Eu mudei, ele era Maria, não mudei para Carlos. 2, ó, 1, 2. Então tá, o código tá funcionando, certo?